Olá, eu sou Edmeia Lima e este é o penúltimo vídeo da nossa série O Mundo em Poder do Anticristo. Se você está chegando no canal agora, eu sugiro que você assista os outros vídeos antes desse, para você ter uma compreensão melhor do assunto, ok? Aproveite e assista também as outras playlists do canal, porque são assuntos bem interessantes. Acredito que você vai gostar bastante, tá? Então vamos lá. Vamos começar com o subtítulo Nova Era. A religião oficial do novo governo será a New Age, a Nova Era. Já acenamos para o assunto, aprofundemo-lo um pouco mais. A denominação é bastante recente. Começou a ser usada por volta de 1975, quando passou a ser divulgado abertamente o plano do movimento, calcado sobre o plano recebido por Helena Blavatsky de seu mestre de sabedoria, entre aspas. Quais seus objetivos? Estabelecer uma nova ordem e uma nova política mundial com um governo único. Criar uma religião mundial. Tanto o cristianismo quanto as demais crenças deviam ser integradas nessa única religião. Em especial o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, tidos como religiões destrutivas, precisavam ter seus paradigmas e doutrinas modificados. Palavras de Alice Bailey, terceira presidente do movimento, exigindo, abre aspas, a reorganização das religiões a fim de que suas antiquadas teologias e suas ridículas crenças possam ser neutralizadas, reticências. A dissolução gradual da ortodoxia judaica com seus obsoletos ensinamentos, sua ênfase separatista, seu ódio aos gentios, fecha aspas. Continuando, a concretização do plano deverá culminar com o aparecimento do novo Messias, Maitreya, e com a aplicação do número 666 em cada pessoa, para efeito de controle religioso, político e social do mundo. O slogan será paz, amor e união, a fim de passar à humanidade a impressão de se tratar de movimento pacifista. Os líderes devem esforçar-se por demonstrar que Jesus não é um verdadeiro Cristo e desta forma desacreditá-lo. Os princípios cristãos serão desacreditados e eliminados. A primeira a ser suprimida é a família, sob a alegação de que o amor materno prejudica o desenvolvimento da criança. O sexo deve ser livre, não haverá mais casamento. As pessoas que mantêm relações sexuais com vários parceiros, argumenta-se, são mais desenvolvidas. Também a reencarnação favorece o desenvolvimento das pessoas por causa das diferentes experiências vividas nas várias etapas. Para diminuir a população mundial, urge promover o aborto, o homossexualismo e a eutanásia. Inválidos, idosos, doentes incuráveis e deficientes físicos terão sua morte antecipada, cuidando-se, porém, de transformar os últimos momentos em culto, sabendo que eles continuarão a viver uma nova encarnação, possivelmente melhor do que a presente. As crianças deverão ser seduzidas espiritualmente e envolvidas nas orientações da nova era desde a escola. Religião e ciência deverão ser unificadas, a fim de que os homens confundidos não encontrem um caminho para Deus. Inculcando-se no homem que ele é o único Deus capaz de salvar-se a si mesmo, deixa-se claro que não precisa do Deus Criador, o que acabará por transformá-lo em ateu. Os cristãos que resistirem a estes ensinamentos demonstram com isso não desejarem o bem da humanidade. Então um disco voador virá buscá-los e despejá-los noutra galáxia. Os líderes do movimento também falam num buraco negro que se formará na atmosfera com o rompimento da camada de ozônio, irá sugar a todos os que não aceitarem fazer um voto de lealdade a Maitreya. Antes, porém, de essas doutrinas serem postas em público, como dissemos, já se encontravam em circulação e eram difundidas por diversas organizações e religiões, como a maçonaria,
o rosacrucianismo e em larga escala pelo espiritismo, hoje com mais de 100 milhões de adeptos. As doutrinas deste último, como a reencarnação, a comunicação com seres de outros planetas, viagens astrais, etc., estavam e estão abrindo as portas para os ensinamentos da nova era. Com o surgimento de grupos religiosos como o da Perfeita Liberdade e Seishonoye e seus ensinamentos sobre a divindade do ser humano, o movimento ganhou novos aliados à sua doutrina panteísta. Justificativas. As justificativas para a implantação da nova era são principalmente duas. Primeiro, existem no mundo cerca de 22 mil religiões e muitos sistemas políticos. No entanto, nenhum deles conseguiu apresentar uma solução válida para o homem como um todo. Nem o capitalismo, nem o socialismo satisfazem sua necessidade espiritual. As religiões, por sua vez, ficam no campo espiritual e não trazem resposta aos problemas econômicos e sociais. O homem natural não se contenta com a mensagem do Evangelho, segundo a qual, entre aspas, a nossa pátria está nos céus. As mensagens apocalípticas de movimentos escatológicos, as previsões sombrias de economistas e o aumento de epidemias o levam à busca de uma solução global, visando corpo, alma e espírito. O homem quer ser feliz, ter seus prazeres, quer saúde e comida. A nova era apresenta-se então como portadora de uma mensagem que supostamente atenderia a este anseio: fim das guerras, alimento para todos, paz de espírito, amor e união fraterna entre os povos. O homem poderia alcançar tudo isto sem arrependimento dos pecados, sem uma vida santificada. Enfim, o próprio homem seria Deus. Sua religião estaria baseada não em dogmas e doutrinas, e sim na experiência individual de cada um. Esta corrente, segundo o filósofo André Dumas, deseja dar às pessoas uma nova religiosidade, uma vez que elas não mais acreditam nas promessas messiânicas do cristianismo, nem nas promessas humanistas do marxismo, e demonstram um vazio interior. Cada vez mais o homem tenta curar ele mesmo a criação arruinada. Para isto, ele próprio quer escolher seus deuses. Ainda na linha da preocupação com o homem integral, destaca-se que as indústrias poluidoras serão transformadas ou readaptadas. No setor alimentício, a sociedade será reeducada para uma alimentação mais saudável, natural, evitando-se assim uma série de doenças. A população do mundo será mantida ou reduzida de maneira a haver alimento para todos. As fronteiras entre os países serão abertas para formar, entre aspas, uma só família de todos os povos. Desta forma não haverá guerras e derramamento de sangue. Com um sistema econômico único no mundo, desaparecerão as diferenças entre os níveis socioeconômicos. Todos terão o suficiente e ninguém será explorado. Outra justificativa alegada pelos profetas da nova era é que a humanidade já não consegue aceitar o processo de fragmentação em que vive. Daqui a urgência de se chegar a uma unidade, a uma nova totalidade, o que poderia ser alcançado por um sincretismo de todas as teologias, religiões e filosofias, à medida que servem ao, entre aspas, holismo. O holismo enfatiza a relação entre tudo que existe, abre aspas, tudo é um, todos e tudo estão ligados com tudo, fecha aspas. Em prol da transformação holística, trabalham juntos, formando uma rede, partidos ecológicos como os verdes, movimentos de emancipação, abre parênteses, entre eles o feminista, fecha parênteses, grupos de meditação e descoberta pessoal, movimentos pacifistas e outros. Meios de infiltração. A infiltração dos ensinamentos da nova era geralmente se faz de maneira sutil. Via de regra, seus propagadores não se apresentam como adeptos do movimento, e sim como portadores de uma mensagem que vai beneficiar econômica, mental e espiritualmente as pessoas. Peter Unruh menciona 3.
Saúde holística, promovida pela medicina alternativa, propõe-se tratar o homem como um todo. Parte do princípio hinduísta segundo o qual o homem, microcosmo, só poderá estar são quando estiver vivendo em harmonia com o macrocosmo, ou seja, o grande Deus que é o universo. Tal harmonia torna-se possível mediante um intercâmbio contínuo de energia. Dentro dessa teoria, a vida do homem tem a mesma importância que a de qualquer animal, planta ou objeto do universo. Em cada um deles encontra-se presa uma chama divina, esperando ser libertada e unida às demais chamas. O ser humano consegue esta união com o divino fora dele, através da contemplação de si mesmo, por exemplo, através da gnose, num processo de autoconhecimento, ativando assim as fontes de energia escondidas em seu interior. Idêntico resultado pode alcançar contemplando plantas, cores, cristais que por sua vez ocultam tesouros a serem descobertos, libertados e envolvidos no processo de autorrealização. Vários métodos de tratamento holístico foram adotados do paganismo oriental. Todos eles têm em comum o pressuposto que o homem precisa viver integrado no universo, que é como um organismo vivo e o bem-estar de uma parte se encontra ligado ao bem-estar das outras e delas depende. Do universo repleto de energias positivas e negativas, cada um recebe a energia vital ou cósmica que, dentro do hinduísmo, é identificada com a energia dos espíritos. Acupuntura, massagem reflexiva, homeopatia, diagnose da íris, terapia floral, terapia de cristais são algumas das terapias esotéricas que formam o vasto cardápio da nova era. Todas têm em vista promover o bem-estar físico e espiritual. Assim, para se ter consolo, calma e paz, recomenda-se chá de estrela de Belém, chá de tojo para produzir fé e esperança, chá de azevinho para produzir bondade, etc. Treinamento em estado alfa. Outro meio de infiltração largamente utilizado é a música. A terapia musical já indicada por Alice Bailey, uma das sucessoras de Helena Blavatsky, é usada para meditação e relaxamento espiritual. Neste sentido, muitas escolas e até fábricas a estão adotando para colocar as pessoas em estado alfa a fim de, como dizem, acelerar o processo de aprendizagem. Através do relaxamento, coloca-se o indivíduo num estado em que a frequência das ondas cerebrais, entre 13 e 35 ciclos por segundo, é rebaixada para a faixa de 8 a 12. Nesse estado, ela se torna capaz de assimilar as informações apresentadas, mas a sua capacidade de concentração, discernimento e senso crítico dos fatos fica altamente reduzida. Desta forma, não tem como se defender de heresias que ficam armazenadas no subconsciente e no inconsciente. Os participantes são conduzidos numa viagem de fantasias e visualizações, onde entram em contato com, abre aspas, grandes almas ou personagens de ajuda, fecha aspas, entre parênteses, demônios. Ensina-se a eles que suas células estão sendo revitalizadas com a energia cósmica, que eles são potencialmente divinos e perfeitos, abre parênteses, doutrina da divindade do homem defendida pela nova era, fecha parênteses, e que estes personagens ajudarão no cumprimento das próprias tarefas. Visualizações. Essa doutrina das visualizações e sonhos vem do antigo paganismo egípcio, onde se ensinava que o deus Thoth concretizava os desejos das pessoas quando essas conseguiam ter uma visão da situação desejada. Hoje, um dos maiores propagadores deste ensino é o coreano Paul Yong-cho, em seu livro A Quarta Dimensão. Que dizer a respeito? A Bíblia distingue dois tipos de visões, as que Deus concede por iniciativa própria aos seus profetas e as que partem do coração do homem por pura iniciativa dele. A condenação de Deus a esse último tipo de visões encontra-se em Jeremias 23, versículo 16 e 25 a 31. Ali, sonhos e visões do coração são comparados à palha, em contraste com a palavra de Deus que é trigo,
martelo que fende as rochas e fogo que purifica. Xamanismo. Temos, por fim, o processo de cura de doenças pertencentes ao mundo espiritual. O xamanismo que apresentaria, abre aspas, vários paralelos com a psicoterapia moderna, fecha aspas. O xamã é um elemento de contato entre as pessoas na Terra e os espíritos superiores ou deuses. Corresponde ao conceito cristão de pontífice, isto é, fazedor de pontes, mediante as quais se consegue transpor o abismo que separa o céu da terra. Com o auxílio da música, do ritmo de tambores, de bebidas alcoólicas, drogas alucinógenas, tabaco e meditação, o xamã entra em estado de transe e assim consegue estabelecer contato com poderes secretos, com o mundo por trás das coisas, com o reino dos espíritos. Estes poderes o dominam e fazem dele um instrumento de revelação. Pode funcionar como médico ou como exorcista, pode proclamar os oráculos dos céus e também pedir a benevolência dos espíritos para acontecimentos importantes. Seguindo estes métodos, o homem se torna onipotente, autossuficiente, seu próprio Salvador, seu próprio Deus. Não há lugar para Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou por nós. Na concepção da nova era, ninguém pode fazer algo por alguém. Pode, no máximo, indicar-lhe o caminho e servir-lhe de mestre. Caldo religioso. Embora a nova era se apresente como uma religião, na verdade não passa de um caldo religioso formado por ideias tomadas de muitas religiões, dentre as quais se destaca o culto aos espíritos da natureza e a alma do mundo. Segundo Randall Baer, ex-chefe do movimento, abre aspas, a nova era é essencialmente o renascimento massivo, controlado por Satanás, de filosofias e práticas não cristãs. A pedra angular do que poderíamos denominar como seu, entre aspas, humanismo espiritual é a crença da natureza divina do homem, que por conseguinte é Deus, um Deus-homem iluminado. Reticências. O homem transforma-se assim na sua própria deidade. A nova era tem um credo fundamental que diz: crie sua própria realidade, de acordo com o que o faz sentir-se bem. Por exemplo, se alguém escolhe ser homossexual, bissexual, monógamo, polígamo ou qualquer outra coisa, pode fazê-lo desde que, abre aspas, seja bom para ele, seja feito com amor e não prejudique a ninguém. Fecha as duas aspas. Ainda, segundo Baer, existem duas escolas principais de pensamento da nova era, a do renascimento do conhecimento e a do salto quântico do conhecimento. A primeira considera que hoje, abre aspas, a humanidade está entrando num despertar espiritual e sociopolítico, num super-renascimento que conduzirá o homem a uma nova era de esclarecimento humanista espiritual, fecha aspas. Segundo essa escola, o homem não precisa de ajuda divina para fazer o céu manifestar-se na terra. É suficiente, abre aspas, despertar em si o Deus humano potencial e ilimitado. Quando, pelas práticas da nova era, os homens alcançarem níveis mais elevados de, entre aspas, conhecimento divino, o céu amanhecerá sobre a terra, fecha aspas. A segunda escola, a do salto quântico do conhecimento, nos diz que estamos à beira de um mundo novo. Num abrir e fechar de olhos, o conhecimento coletivo da humanidade dará um salto quântico para os céus. Isto acontecerá quando um determinado número de pessoas for capaz de produzir um impulso suficiente para o mundo inteiro dar este salto coletivo rumo a uma dimensão superior. Essa escola também afirma que na nova era não será Cristo quem terá autoridade divina, e sim o mestre mundial ou o conselho dos mestres ascensos. Outra afirmação é que não será o Jesus visível em pessoa que voltará, e sim o conhecimento de Cristo, entre aspas, que descerá às mentes de todos os habitantes do mundo, fecha aspas. Estranho Deus. Para confundir as pessoas, certos grupos da nova era usam uma linguagem parecida com a dos cristãos, mas o sentido das palavras é outro. Por exemplo, ao dizer, entre aspas, Deus, não pensam no Deus Criador e Pai da nossa fé, e sim num Deus que é uma força, uma energia cósmica,
a qual se manifesta através do vento, das ondas, das estrelas, de uma águia, mas também de um verme. Com a morte, cada ser se dissolve na força cósmica como uma gota de água no vasto mar. Um Deus pessoal é simplesmente descartado. Para se conscientizarem de sua divindade, eles precisam, abre aspas, alterar a própria consciência, fecha aspas, através de terapias psicológicas, drogas, dietas, yoga, acupuntura, cristais, magia, espiritismo, feitiçaria, astrologia, bruxaria, piramidologia, angelologia, que é igual a anjos cabalísticos, mantras, OVNIs extraterrestres, controle mental e, como não, através de qualquer tipo de promiscuidade sexual, colocando sempre como pano de fundo a reencarnação acompanhada do tantrismo, da mística sufista árabe e dos antigos ritos ocultistas dos celtas, germanos, tibetanos, egípcios. Abre aspas. Através dessas técnicas de alteração da consciência, explica Jeffrey Stephan, chega-se à percepção de que o verdadeiro Deus é o eu pessoal de cada um. Tal experiência leva a uma transformação individual, a qual, por sua vez, conduz à evolução planetária e à harmonia global. Quando as pessoas experimentarem sua divindade, o mundo se transformará e a humanidade entrará na era de Aquário, fecha aspas. Este é o conceito de, entre aspas, espiritualidade da nova era. Enquanto para nós cristãos ela consiste na amizade com Deus pela oração e o conhecimento de Cristo, para eles se resume nesses exercícios de concentração, hipnose, etc. Um pobre Jesus. Mas o aspecto mais preocupante para os cristãos é a falsa imagem que nos passa de Jesus, nosso único Redentor e centro de nossa fé. Suas palavras e conceitos são de um primarismo de meter dó, como leio numa publicação da Nova Era, abre aspas. Acredito num Jesus valente, impetuoso, ativo, dinâmico, de bem com a vida, um Jesus de grandes gargalhadas, um ser de entusiasmo inebriante, de capacidade e luz absolutas. Nunca aquele Jesus triste e ensanguentado que durante séculos as teologias nos fizeram crer. É tempo de todos juntos nos inspirarmos, nos motivarmos no Jesus produtivo, alegre e absolutamente acessível, fecha aspas. Pobre gente, no seu ingênuo oba-oba não se lembram de que existe um depoimento de alguém que conheceu pessoalmente Jesus. Públio Lentulus, então governador da Judéia, que o retrata de maneira estupenda numa carta ao imperador Tibério César. Diz, entre outras coisas, abre aspas, é sóbrio e comedido em seus discursos, ninguém o viu rir, muitos, porém, o viram chorar, fecha aspas. Como se vê, Jesus estava longe de ser um homem de, entre aspas, grandes gargalhadas. Ao contrário, devia ser um pregador profundamente compenetrado de sua missão de anunciar a salvação pela renúncia de si próprio, por um amor a Deus e ao próximo levado até o sacrifício da própria vida. Abre parênteses. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Fecha aspas. João 15, 13, fecha parênteses. E que deixou como regra de ouro essas palavras. Abre aspas. Se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Em vez da, entre aspas, produtividade, fala do aniquilamento total, abre aspas. Se o grão de trigo caído em terra não morrer, ficará só, mas se morrer, produzirá muito fruto. João 12, 24. E ele nos deu o exemplo, depois de passar pela, entre aspas, tristeza mortal no Getsêmani, aceitou a derrota, o aniquilamento mais absoluto que é possível afligir a um ser humano. Esta foi a sua, entre aspas, produtividade. Antes de morrer, como despedida, nos deixou a missa. Com que finalidade? Para ser um, entre aspas, banquete de irmãos. A, entre aspas, mesa da fraternidade universal. Como tenta nos impingir o Masterplan,
Não, mas para ser a renovação do sacrifício da cruz, abre aspas. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, versículo 26. É desta maneira que a nova era vai esvaziando a divina pessoa de Jesus daquilo que ele tem de próprio para reduzi-lo a um ser humano comum. Sim, porque segundo a nova era, Jesus não foi verdadeiro Deus, e sim um mestre universal a mais, ao lado de Buda, Krishna e outros. Sua capacidade de obrar milagres se deveu a certas técnicas aprendidas com sacerdotes da Índia e do Tibete, com os quais teria passado alguns anos antes de iniciar a vida pública. Os vários enfoques dos pensadores da nova era a respeito de Jesus são assim resumidos pelo padre Jeffrey J. Stephan. Abre aspas. Os adeptos da nova era poderão admitir que Jesus é Deus, mas não mais Deus que qualquer outra pessoa. A diferença entre Jesus e os demais é que ele percebeu e demonstrou o potencial divino, Cristo, que toda pessoa possui. Para eles, Cristo é um princípio divino, o Cristo consciência, entre aspas, que qualquer um pode fazer desabrochar em si. Para outros, Cristo é uma força energética. Dentro de toda a vida, explicam, existe uma energia que tem como característica básica o crescimento irresistível. Essa força energética chama-se Cristo consciência. O verdadeiro nascimento de Cristo não foi o nascimento de Jesus. Jesus foi um indivíduo que teve de galgar alguns estágios, construiu sobre um fundamento deixado por Buda, mas teve de ser despertado em sua consciência para atingir o padrão Cristo. Só se tornou Cristo depois de se purificar do karma negativo através de muitas reencarnações. Fecha aspas. Choque inevitável. Além de falsear a noção de Deus e de Cristo, a nova era coloca a consagração a Lúcifer como elemento essencial, a ponte necessária para chegar ao reino da luz e da perfeição, o Shambhala. Este caráter declaradamente luciferino da nova era vai refletir-se no governo mundial, como se vê claramente pelo projeto 666 de Michel Ismail. Previne-se ali que sua implantação oficial trará abre aspas, choque inevitável com a Bíblia ou a necessária rebelião do homem contra Deus, fecha aspas, e, entre aspas, o fim do papado em Roma. Aliás, toda vez que o autor do projeto se refere ao Deus cristão, perde as estribeiras, espuma e esbraveja como um energúmeno. Eis algumas amostras, abre aspas. Esse Deus cristão que, com sua Bíblia, através do seu instrumento de poder na terra, a Igreja Católica, assassinou e condenou à fogueira os mais sábios e ilustres pensadores, deteve o desenvolvimento e o progresso das ciências, submetendo a humanidade ao mais retrógrado obscurantismo. Esse Deus cristão sobre cuja Bíblia juram ao tomar o poder os piores governantes e criminosos tiranos. Esse Deus não tem moral nem direito para exigir do homem adorações, como tampouco para deter, impedir ou destruir o processo histórico que pusemos em marcha. E diante de qualquer derrota que possamos ter ao enfrentar no campo de batalha a esse Deus inconsequente e injusto, pereceremos com a dignidade, o valor, a honra e a consciência de que a nossa religião era um direito legítimo. E a nossa oposição e enfrentamento a ele como Deus era também um dever irrenunciável, fecha aspas. Então, nós estamos terminando essa parte, essa penúltima parte aqui da nossa playlist, e nós podemos perceber que muito do que foi pensado anteriormente está em pleno vapor sendo implantado hoje em dia, né? Então, a questão do pensamento anticristão, do ataque à igreja e tantas outras coisas estão aí, só não vê quem não quer. Então, é praticamente impossível a gente falar que isso aqui não é verdade, porque há 20 anos atrás isso aqui era uma teoria.
e hoje realmente é realidade. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.